Nesse vídeo eu quero estar falando um pouco sobre os sinais de Deus. Você sabia que a nossa vida, ela passa por diversas fases? Nossa vida é comparada na palavra de Deus, na Bíblia, é comparada a uma árvore. Quando você vê falar sobre árvore na Bíblia, você vai ver que é comparada à vida humana. Eu entendo que isso, muitas das vezes, para nós é muito difícil, porque a árvore, ela passa por diversas fases. Como nós sabemos, a árvore, ela, quando é plantada, ela cresce, ela cria folhas, ela cria galhos, ela cria raízes, mas chega o momento da árvore ser podada. Nós vemos que esse momento a árvore não vai estar dando frutos, porque ela vai ser podada. Mas vai chegar um momento que essa árvore ela vai brotar. E quando essa árvore começa a brotar, também começa a brotar seus ramos, suas folhas, e mais tarde virá os frutos dessa árvore. E ela vai ser uma árvore boa. Então, nós vamos identificar um pouco, hoje na Bíblia, cada uma dessas fases, comparando com a nossa vida humana. Porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós sabemos que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, mas o Senhor, Ele vai nos moldar. O Senhor, Ele quer a obediência de nós. Então, nós vamos passar por diversas fases para que nós chegamos ao que o Senhor quer para a nossa vida, para que nós estejamos no centro da vontade dEle. E hoje nós vamos ver um pouco sobre cada uma dessas fases. E eu vou citar aqui para vocês com versículos comparando na Bíblia. Mas antes eu quero contar uma experiência que eu tive uma vez com um sonho. Que um dia eu sonhei com uma árvore e eu olhava para essa árvore e uma pessoa falava comigo assim: olha para aquela árvore e vai lá e colhe um fruto daquela árvore. E de repente eu fui no sonho. Eu fui e a hora que eu fui olhar dentro daquela árvore, não tinha frutos daquela árvore, mas aquela árvore tinha uma cobra dentro daquela árvore. E na hora eu não tive o discernimento, mas depois, com o tempo, Deus me deu o discernimento, porque a árvore é comparada com a vida humana. Então, seria uma pessoa que eu estava procurando frutos, mas não tinha frutos, porque ela estava sendo usada pelo inimigo. Então, nós vamos ver que nessa comparação, o Senhor nos faz. Muitas das vezes, talvez você está vivendo isso, talvez você sonhou com árvore e não tem um entendimento como identificar esse sonho, como discernir esse sonho. Então, hoje você vai entender um pouco sobre o que é, quando a Bíblia fala sobre árvore. E a primeira fase que nós vemos aqui, nós vamos ver aqui em Jeremias 17, o versículo 8, que fala: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Então, essa passagem aqui fala de uma fase da nossa vida que nós vamos estar enraizados no Senhor. Essa fase aqui é a fase de nós buscarmos a Deus. Nós vamos estar num tempo de espera ali, buscando a Deus, nos enchendo da água que Ele tem para nos dar. E essa fase aqui fala que venha o tempo de sequidão, mas essa árvore não para de dar fruto. Então é como se a pessoa estivesse ali ligada com Deus, e mesmo na sequidão, ela sempre vai estar abastecida por Deus. Então, nós vemos que nessa fase a gente não necessita de muito, porque a gente já vai estar saciada
da presença de Deus. Vamos estar buscando ao Senhor e vamos estar num tempo de espera, apenas esperando para que dê frutos. Nesse tempo nós vamos ver assim, alguns frutos nós vamos ver, porque nesse tempo é um tempo que a nossa fé vai estar estabelecida no Senhor. E agora nós vamos ver aqui, no tempo da poda, nós vamos ver aqui, quando fala em Jó, no capítulo 14, versículo 7, fala dessa forma: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovarão, e não cessarão seus renovos. Então aqui está falando, né, de um tempo de poda, que mesmo essa árvore sendo cortada, ela vai crescer novamente e não cessarão seus renovos. Aqui está falando num tempo de renovação. Que chega um tempo da nossa vida, uma fase da nossa vida, que é preciso sim a poda. É preciso sim o Senhor mexer em algo, em estruturas. Talvez nós estamos assim conformados com muitas coisas. Talvez nós ficamos parados, estagnados no mesmo lugar. É preciso o Senhor vir e fazer uma mudança. E assim é a fase da poda. Essa fase ela é dolorida, porque nós sabemos que muitas das vezes nós vamos ser tratados nessa fase. Muitas vezes, Deus vai nos afastar de pessoas que nós não queríamos nos afastar. Deus vai nos afastar de amizades. Deus vai colocar outras pessoas para nos ajudar, mas Deus vai nos afastar de lugares, de pessoas. Então, nós vemos que essa fase ela é muito dolorida. Deus vai nos tirar coisas que às vezes nós estamos acostumados e pessoas vão nos trair. Nós vamos ver que vamos passar por diversas dificuldades nesse momento, porque é a fase da poda. É a fase que Deus está cuidando ali do filho, mas dando-lhe a correção. É a fase que Deus está ali presente, mas é uma fase dolorida. Mas nessa fase também, ela é uma fase muito importante, porque ela é a fase do renovo, como está falando aqui. Vai se renovar. Assim como uma árvore, depois da poda, elas crescem os seus ramos, as suas folhas, assim também é o crente que ele é podado por Deus. Ele cresce, ele se renova, porque ali, ao mesmo tempo que Deus está podando, Deus está dando estratégias, Deus está ali dando renovação, dando força, capacitação, para ele entrar num novo momento da sua vida. Ali Deus vai dar outras coisas, entende? Por isso que a gente tem que largar muitas coisas para viver o novo de Deus. Porque ali é o lugar que Deus vai mostrar realmente o que Ele quer que nós façamos. E a nossa vida espiritual ela está constantemente em crescimento. Muitas vezes você vai estar em uma fase e vai passar um tempo, Deus vai querer te mudar para outra fase. Então ali você vai crescendo e ali você vai se renovando. Deus vai te dando renovo. Deus vai te habilitando a novas circunstâncias, a outras coisas. Dificuldades vêm maiores para você crescer. Não é para te matar, mas é para você crescer. Porque ali você vai ter o crescimento necessário para chegar ao lugar que Deus quer te levar. Então, nós vemos também outra fase, nós vamos ver aqui, que é a fase de dar frutos. Essa fase é uma fase que também nós vamos passar, que é Mateus 7, versículo 18 ao 20, diz que se uma árvore for boa, não pode dar frutos ruins. Nenhuma árvore ruim dá frutos bons. Então, aqui está falando sobre frutos. Chega uma hora que a árvore ela vai dar frutos. E sempre aquela árvore
que foi tratada por Deus, ela vai dar frutos bons. Aquela árvore vai promover frutos bons para Deus. E quem é o dono desses frutos? É Deus. É Deus que vai colher esses frutos. E muitas das vezes a gente, nessa fase, também é uma fase de honra para nós. Por quê? Porque o Senhor ele vai nos usar para colher os frutos para Ele. E nós vamos ver que essa fase é uma fase que vai se mostrar, né? Quem realmente nós somos. Porque aqui está falando, não pode uma árvore boa dar frutos ruins. Realmente, se uma árvore ela é boa, se uma árvore ela foi podada, se uma árvore ela está em pleno crescimento, realmente vai se esperar dali um fruto bom. E então, como né, a gente conhece aquele que é de Deus, aquele que realmente Deus está tratando, aquele que Deus está usando, é pelos seus frutos, porque se a árvore for boa, vai dar frutos bons. E muitas vezes é no cotidiano que nós vamos ver que frutos que essa árvore está dando. Os irmãos estão conseguindo identificar. Quando eu falo árvore, eu estou falando de pessoas. Então, nós vamos ver nessa fase aqui. Essa fase é muito importante, muito importante. E muitos poucos chegam nessa fase. Por quê? Porque desistem no caminho. Porque chega o tempo da poda, chega o tempo e ficam ali e não conseguem, né, sair, não consegue, a sua fé não consegue se estabelecer para sair. Muitos, né, até se desviam do caminho do Senhor porque não aguentam. Mas o que eu quero te dizer, talvez você já tenha passado por essas fases, talvez você esteja passando, e se você não está passando, você vai passar. Porque a vida cristã ela é assim, ela está em pleno crescimento. Nós vamos sim passar por fases e nós vamos estar sempre passando por essas fases. Não pense você que agora é o tempo, né, da colheita, é o tempo dos frutos, é o tempo da honra. Não. Aí sim que a gente, né, às vezes, né, às vezes, né, mas a nossa vida sempre vai estar nesse crescimento, nessas fases. Nós sempre vamos estar passando por essas coisas, para que nós chegamos ao lugar que Deus quer exatamente que nós estejamos. E se você, né, foi tocado por essas palavras, se você gostou desse conteúdo, dê o seu like e também se inscreva no canal, que nós vamos, né, sempre estar aqui trazendo bons conteúdos para a sua vida espiritual, para que você tenha um crescimento dia após dia.